Então, para tentar esclarecer isso e saber como fica a vida desse monstro daqui para frente, nós vamos conversar com uma especialista, a doutora Liliana Buff, que é uma especialista na área jurídica e pode, pelo menos, deixar a gente mais tranquilo ou não. Ô Fernanda Marion, a gente queria saber, primeiro, o que ela acha que vai acontecer com esse cara devido ao último crime que ele cometeu? Boa noite, Joel. Doutora, eu vou conversar então agora com a doutora Liliana Buff, ela é procuradora da República aposentada e também advogada, né? Doutora, o Joel quer saber o que pode acontecer com o Diego a partir de agora, tendo em vista esse último crime que ele cometeu, de encostar o órgão sexual na vítima e tentar impedir que ela fugisse. Bom, primeiro, boa noite, Joel, boa noite aos telespectadores da TV Bandeirantes. Só uma pequena correção, eu sou procuradora de Justiça aposentada. Trabalhei no Ministério Público do Estado, no âmbito de São Paulo. O que pode acontecer agora e o que deve acontecer, e eu acho que toda a sociedade paulistana, brasileira espera, é que ele fique contido, seja por um tratamento, seja por prisão preventiva, porque eu sei da polêmica que tem causado a interpretação que foi dada na terça-feira para a conduta do Diego, desse moço que foi autuado hoje novamente, mas eu discordo da liberação dele, porque há quem entenda que não houve violência na conduta dele, que não passou de uma mera conduta, que são as contravenções penais, de uma importunação ao pudor. Se ejacular no rosto de alguém que está contida, sentada no ônibus, não for violência, eu realmente não sei mais como nos posicionar na sociedade contemporânea, porque as vias de fato, que é uma contravenção penal, basta encostar, basta contato pessoal para que já ocorra uma contravenção. Quando há um contato sexual, porque este moço não ejaculou de repente, ele teve movimentos, ele estava já cometendo crime mediante violência ou, se não quiser, de uma maneira que impossibilitava que a vítima se defendesse, porque estava sentada, não sei se o ônibus estava lotado, de qualquer maneira, ele estava bloqueando a saída dela e sempre há um sentimento de estranheza de quem está sendo vítima de uma conduta como essa, se está acontecendo mesmo isso, não é? Além de ser altamente ultrajante esta conduta, ela é criminosa, sim. Há violência, há uma surpresa, um modo de conduzir-se que impossibilita aquela que está sendo vítima de se defender desta ultrajante, criminosa conduta. De tal maneira que, ainda mais considerados todos os antecedentes destes rapazes, 15, não menos do que 15, desde 2009, reiteradamente sendo colocado no convívio social ou alguém que é um psicopata e que, portanto, é imputável, portanto, pode ser preso preventivamente, ou alguém que é doente, semicapaz ou incapaz e que precisa de um tratamento. De toda sorte, o que nós sabemos é que esta pessoa não pode conviver, porque num coletivo, com pessoas dentro, ele não escolheu uma vítima, ele escolheu a vítima, ele não escolheu, não foi sem querer, ele escolheu a vítima. Todas as moças, pelo que pude ler nos jornais, têm mais ou menos a mesma faixa etária, têm a mesma, estão dentro do mesmo local, ou seja, ele é um reincidente contumaz numa prática altamente nociva à convivência social e mais, eu quero crer que esta é uma conduta quando se acha que a ejaculação no pescoço ou no rosto de uma mulher não é um resquício de uma cultura predominantemente machista e que quer mostrar domínio do macho.
numa mulher, esta cultura ainda está perpetuada nesta conduta, ao se dizer que isto não passou de um atentado ao pudor ou uma importunação que é uma contravenção meramente preventiva, exatamente para não chegar neste dano maior e que não é coibida e que é um crime contra o costume, contra a sociedade de modo geral. A ejaculação atinge uma vítima específica que tem sequelas por isso, que tem vergonha, que se constrange. O constrangimento posterior não elide a violência da conduta deste réu, que deve sim ficar encarcerado e merecer, seja medida curativa, tratamento, seja medida retributiva penal, que é o cumprimento da pena privativa de liberdade. Isto é um resquício de uma cultura trágica para a mulher, porque se fosse uma criança, se fosse um homem, certamente, com certeza, haveriam outros desdobramentos. O que aconteceu, porque a mulher é contra a mulher, isso não... quando se fala, mas esse argumento foi com outra pessoa, se fosse com a sua irmã... Não, esse é um argumento sério, não é um argumento de menor monta ou de um pobre argumento se fosse com outra pessoa, porque quando se aplica o direito, quando se opera o direito, o aplicador tem que estar e colocar-se na situação da vítima. Isso se chama, em filosofia do direito, de empatia, na psicologia também. Quando você se coloca, o julgador, o acusador, o defensor não pode porque ele é obrigado a defender. Mas quando você se coloca na posição de alguém, você vê qual é a monta, qual é o relevo da conduta que está sendo praticada. Então, se fosse uma criança, estaríamos mais indignados ainda. Se fosse um homem, certamente teria reagido com mais força e seria legítima defesa de uma violência que estava sendo praticada contra ele, não é? Se fosse um homem, ele não ia ser punido se reagisse a esta conduta nos limites da reação. De tal maneira que, infelizmente, nós temos que admitir que ainda somos vítimas, nós mulheres, e que a maioria da sociedade brasileira, de uma cultura que também invade o judiciário, de uma cultura opressiva, dominadora, de tal sorte que é intolerável esta conduta do rapaz. Doutora, o ideal é que esse homem ele fique preso ou siga para tratamento psiquiátrico, né? Porque ele tem um perfil, no entendimento da senhora, de um maníaco, talvez, de um psicopata, como a senhora falou? Olha, eu não tenho esse conhecimento para distinguir entre um psicopata, um maníaco, porque o psicopata, o tanto que eu sei, ele é uma pessoa que conhece o mal, sabe o mal e faz o mal porque ele quer fazer o mal. Ou o semi-imputável, ele não tem o discernimento total para agir de acordo com os freios inibitórios que deveria ter. E o inimputável, então, não tem nenhum freio inibitório, não conhece a realidade, então ele merece um tratamento psiquiátrico. Eu não sei fazer essa distinção. Aliás, nem o juiz deve saber, porque ele pede que peritos da área, psiquiatras criminais, façam esta avaliação. O que não se pode é soltar alguém que reiteradamente pratica a mesma conduta sem antes perquirir se ele é um doente ou é um criminoso contumaz, não é? De qualquer maneira, o Estado precisa dar a resposta e afastá-lo do convívio social. Essa é a minha posição. E tem fundamento jurídico técnico para fazer isto dentro do crime previsto no Código Penal de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. É um ato libidinoso, sim, praticado mediante violência, praticado de maneira que não permite a defesa da vítima. Muito claro que é um crime mesmo, né, doutor? É um crime mesmo, na minha opinião. Se eu fosse promotora, Fernanda, não teria dúvida nenhuma em oferecer denúncia contra ele por este crime. Pois não, Joel? Com certeza, como não poderia ser diferente, uma fala esclarecedora de uma pessoa de um conhecimento profundo como a doutora Eliana Buffi. É interessante a parte em que ela diz que a pessoa que está julgando tem que se colocar na posição da vítima, se colocar no lugar da vítima, né? Eu não tinha ouvido isso e fiquei realmente impressionado. Agora, o que eu queria perguntar para ela, Fernanda, é em relação ao efeito prático de hoje.
O que aconteceu hoje de diferente em relação à terça-feira que não dê brecha para que uma autoridade, nenhum juiz, faça uma interpretação diferente e libere novamente esse cara? É isso que eu queria saber dela. Se esse fato novo, a diferença no jeito de agir, o jeito que ele agiu hoje, de forma diferente de terça-feira, pode tirar a brecha de análise e interpretação e propiciar a liberação do cara. Doutora, eu já pergunto para a senhora o seguinte, na terça-feira ele acabou ejaculando na vítima e hoje ele impediu que a vítima saísse, que a vítima fugisse. Essa diferença acaba com algum tipo de brecha que a justiça acabe soltando o Diego novamente? Olha, eu creio que não, porque se na terça eu já acredito que tenha havido essa impossibilidade, se hoje ele ainda obstou intencionalmente a saída da vítima, fica ainda mais o crime de prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, de uma forma que impede a vítima de se defender. Então, eu acho que... E diante do rumor também, alguns afirmam que o rumor social não pode influenciar na aplicação da lei. Mas o que deve influenciar na aplicação da lei são os princípios gerais de direito. E a lei visa ao bem comum. A lei visa a defesa da sociedade. Então, se a lei e a interpretação seguir este norte, que é a defesa da sociedade, a interpretação do próximo aplicador da lei, será o juiz que fará audiência e o promotor que dará o parecer. For esta, visando ao bem comum, visando a vida, ao bom convívio social, certamente ele ficará com a liberdade restringida, quer por medida curativa, quer por medida penal mesmo, estrito sensu. Joel? E o que vai além, né, gente, da repercussão desse caso é com certeza a reincidência do vagabundo, do monstro, em um curto espaço de tempo. Pô, de terça-feira para cá ele voltou a entrar em ação. Ele entrou em ação novamente, fez a 17ª vítima.